Foi. Oi, galera. Vamos, professora Juliana aqui, e a gente vai dar continuidade à acentuação gráfica. A gente vai falar dos ditongos tônicos abertos, que são aquelas palavrinhas terminadas em es, os e els, tá? Singular ou plural. Esse ditongo tônico aberto, normalmente, são associados a 2 tipos de acentuação, tá? É uma regrinha que se divide para as oxítonas e também para as oxítonas e para os monossílabos. Tá? Então, quando uma oxítona terminar também em ditongo tônico aberto, o que é ditongo tônico? É aquele ditongo forte e aberto, é que tem som de E, O, U, sem aquela nasalização que a gente já falou, não é E, não é U, é O, entendeu? Então, a gente precisa entender que as paroxítonas não haverá acento quando a gente tiver ditongo tônicos abertos. Quando eu falo em pastéis, por exemplo, ó, pastel, eu não acentuo, porque pastel, a mais forte não é a última, ela é oxítona, mas é terminada com L, oxítona, eu não acentuo as terminadas em L. Mas quando eu coloco no plural, pastéis, eu tenho aqui um ditongo tônico, olha aqui, ó, o ditongo. Ele terminou com uma sílaba em que há 2 vogais juntas. Então, eu vou acentuar essa minha oxítona, tá bom? A mesma coisa com monossílabo, olha só, céu, tá? Herói, corrói, dói, é o monossílabo, troféu, chapéu, anéis, papéis e pastéis, tá? Monossílabos tônicos, a gente precisa lembrar. Quando eu falo de ditongo, eu tô falando de 2 vogais em uma única sílaba. Quando eu falo de monossílabo, é simples. Mono significa um ou uma, né? Sílabo significa sílaba. Monossílabo, então, galera, nada mais é que uma palavra com uma única sílaba. Quando acontecer isso, as nossas regras serão semelhantes, na verdade serão iguais às oxítonas. A diferença é que as oxítonas, para ser oxítona, tem que ter mais de uma sílaba. Tá? Se tiver só uma sílaba, a gente tem um monossílabo tônico. Eles são acentuados de acordo com as mesmas regras, mas não é a mesma classificação. Quando eu falo, por exemplo, pá, aquela ferramenta de cavar, tá vendo? Ela é um monossílabo, é uma palavra com uma única sílaba. Termina com A, eu acentuo. Tá? Aqui faltou um acento. Quando eu falo mas, elas são más, são ruins. Tá vendo? Terminou com, é uma única palavra, terminou com A seguido de S. Acentuo. A mesma coisa com pé. É uma única sílaba, é uma palavra de uma única sílaba e é terminada com E. A mesma coisa com pés, tá? Ou mês. Mesma coisa com pó. E nós. Única sílaba terminada em O, E, A, seguido ou não de S, eu vou acentuar. Certo? Fora isso, os ditongos também serão acentuados. Céu, eu não separo o céu. É uma única sílaba terminada em ditongo, então é um monossílabo terminado em ditongo aberto, também
será acentuado. Aqui, formas verbais seguidas de pronome oblíquo. As formas verbais, quando a gente coloca junto com os pronomezinhos oblíquos lá, pessoais, que a gente estudou lá na primeira semana, elas são acentuadas quando terminadas em O, E e AS. Por exemplo, amá-lo, lê-los, comprá-los, amá-la, vê-lo, vendê-las. Mas os terminados em I e em O não. Partilo. Tá vendo? Esse I não vai ter acento, porque não tá dentro da regrinha, tá bom? Hiato. A gente precisa lembrar que é um hiato, tá? Acentuam-se os hiatos formados com o I e U sozinhos ou seguidos de S. Primeira coisa, hiatos seguidos de NH não são acentuados. Como assim, professora? Essa palavra que tá aqui, ó. Vamos lá que ela, deixa eu ver, tem outra que não tá aqui, pronto. Saúde. Se a gente parar para olhar aqui, saúde é um ditongo. Por quê? Porque a gente vai achar que é um ditongo. Por quê? Porque tem o A e o U junto. Mas o que é um ditongo, professora? O ditongo ocorre quando existe duas vogais na mesma sílaba. Entretanto, quando eu vou escrever a palavra saúde, separando ela vocalicamente, né? Por sílabas, eu escrevo assim, sa-u-d. O que é o hiato? O hiato é o divórcio. Tá vendo que o A e o U se divorciaram? Eles ficaram cada um no seu quadrado, não quiseram ficar juntinho. Então, quando eu tenho um encontro de duas vogais na palavra, mas quando essa palavra ela é separada na separação silábica, essas duas vogais são separadas quando eu faço essa separação, a gente chama de hiato. E quando esse hiato é formado da letra U ou da letra I, sozinhas ou seguidas de S, eu acentuo. Tá vendo que o U aqui tá sozinho? Então, assim, para não ficar ali sozinho, forever alone, ele comprou um gatinho, um passarinho que fica ali, ó, na cabecinha dele, que é o acento. Sempre é o que acontece com a palavra aqui, ó, sa e da. Ó, o I aqui não faz parte da regrinha. Quando eu falo ga, u, chá. Tá vendo? A mesma coisa, deixa eu apagar aqui pra gente ter espaço. A mesma coisa com país. Eu separo país. O I pode ser, o I ou U podem ou não estar seguidos de S. É o caso de ba-us. Tá bom? Qual é essa exceção que está escrita ali, professora? Bora lá. Bem simples, porém a gente tem que guardar com carinho e atenção dentro do nosso coração. Quando existe um hiato na palavra e a sílaba seguinte começa com NH, eu não vou acentuar. Quando eu falo a palavra ra, in, nha. Tá vendo? O I tá sozinho. Ele não é regra de acentuação de hiato? É, professora. Só que existe uma exceção que diz que quando esse ato é seguido de NH, ele não vai acentuar. Tá bom? Isso. É por isso, olha só. Outra palavrinha, juiz. Juiz. Por que juiz não acentua? Porque ele não tá com S, ele tá com Z. Tem que ser I sozinho ou seguido do S. Mas quando eu falo e aí eu vou terminar aqui, eu tenho
outra sílaba. Esse I fica sozinho. Então, juízes já tem acento, tá bom? É bem simples, é só guardar no coração. A gente tem também o que chamamos de acentos diferenciais. O que são esses acentos diferenciais? Eles servem para diferenciar palavras. Normalmente são palavras que se escrevem igual, mas dependendo de uma situação, de um contexto, tem significados diferentes. Então, acento diferencial pode ser agudo ou circunflexo, a fim de não confundir com outra palavra de sentidos diferentes. Olha só. A gente pode diferenciar o plural do singular. Quando eu falo o verbo ter, por exemplo, aqui, ó, o verbo ter. Quando ele tá no singular, ele fica sem acento. Mas quando ele vai para o plural na terceira pessoa, tem que ter acento. Porque quando eu falo, ela tem... Ela tem dinheiro. Elas têm dinheiro. E aí, lá na aulinha de verbo, a gente viu que o verbo tem que concordar com o sujeito. O meu elas aqui tá no plural. Então, o tem não é tens, porque aí é conjugado na segunda pessoa. Como é que eu diferencio, então, professora? No plural, o tem vai trazer o acento circunflexo, o chapeuzinho. A mesma coisa com o verbo ir, de vir, tá? Ela vem ou elas vêm com acento, tá bom? Massa, né? A gente tem também acentos diferenciais a partir de derivados. Singular e plural acaba sendo aqui também, ó. Ela intervém, tá? O intervém, ele tem acento por ser uma oxítona terminada em EM, mas quando eu jogo para o plural, esse acento precisa mudar. Ele continua sendo acentuado ali por conta da oxítona, mas eu mudei o acento dele para diferenciar do singular para o plural. O mesmo acontece com as cartas contém selos e a carta contém selo. As cartas contém com chapeuzinho, porque está no plural, e a carta contém com agudo, porque está no singular, tá bom? Acentos diferenciais ainda. Aqui eu trouxe só bem desenhadinho para vocês, intervém do verbo intervir no singular e intervir no plural com um acentozinho, tá bom? A gente já tem os acentos diferenciais também para definir qual a classe gramatical. Quando eu falo a frase lá dos Vingadores, em que o Pantera Negra vira o pessoal e fala, e alguém dê um escudo para esse homem, lá pro capitão, né? De dar. Então, eu tenho esse de verbo conjugado aí na segunda pessoa, ou na terceira pessoa, né? Alguém dê. E tem o de, que é preposição. Esse preposição vai ser sem acento. Olha só, num exemplo. De carona para seu irmão. A ideia é de dar. Verbo dar, tá? Verbo. Agora, de é preposição. Preposição. Tipo, bolo de banana. Delícia. Então, tá vendo? Mesmo som. Só que como que eu vou diferenciar eles na escrita? O acento. A mesma coisa com o pode.
e o pôde. Aqui é diferença, o que está em verde é a diferença de classe gramatical. O que está em branco aqui, o pode e o pôde, é só para diferenciar tempo. Hoje ela pode sair, mas ontem ela não pôde sair. Tá vendo? Pode, presente, pôde, passado, tá? Então, a gente vai colocar esse diferencial aí. Para diferenciar também classe gramatical, hoje pode, ontem não pôde. Vou até colocar aqui para ficar claro para vocês, tá? O por e o por. Por de verbo. Esse aqui é verbo de colocar. Tipo, vou pôr os livros na estante ou na mochila. Vou colocar. Mas por pode ser preposição. Isso sem acento. Como é que ele vai ser preposição? Torço por você. Tá bom? É isso. Vamos trabalhar algumas atividades. 1. Ela chegou ao fim da canção e ficou de pé no palco. Aí o item pede aqui, ó. A palavra pé é acentuada por ser uma oxítona terminada em E. Eu vou colocar a questão errada porque pé é um monossílabo terminado em Lembra que eu falei que a única diferença entre a acentuação do monossílabo e a oxítona é só a quantidade de sílabas? Se eu tenho uma palavra com uma única sílaba, ela é monossílabo, tá bom? 2. Álbum de fotos antigas estava na estante da sala. A palavra álbum é acentuada por ser uma paroxítona terminada em M. 3. A médica atendeu os pacientes com muita atenção, com muito zelo, né? Médica. Eu separo aqui, ó. 1, 2. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Se a antepenúltima sílaba é a mais forte, sem medo algum, eu vou acentuá-la. Então, a palavra médica é acentuada por ser proparoxítona. A regra da proparoxítona foi a que eu acabei de citar. É quando a antepenúltima sílaba for a mais forte. Independente da finalização da palavra, eu acentuo ela. Então, aqui é certo. 4. Ele estava com dor de cabeça. Dor de cabeça era para ser, mas vamos esquecer essa frase toda e vamos pensar só em dói. A palavra dói é acentuada por conter um ditongo aberto oi. É um monossílabo terminado em ditongo aberto. Oi, certo? A frase aqui tá feia, tá errada a frase. Mas a palavra dói é acentuada por isso mesmo. Então, ela tá certinha, tá? Ele disse que já viu o pó no chão da garagem. Pó é acentuada por ser um monossílabo tônico terminado em O. Aqui não foi uma pegadinha. Lá na questão do pé foi a pegadinha, tá? Dizendo que pé era oxítona. Erradíssimo.
Agora, tanto pé quanto pó é acentuada por ser um monossílabo tônico. No caso do pé, monossílabo tônico terminado em E. No caso do pó, monossílabo tônico terminado em O. Então, questão correta, tá? 6. A palavra saída leva acento porque o I forma um hiato e está sozinho na sílaba. Lembra que a gente falou do saída? Olha só. Sa-i-da. É um hiato porque existiu a separação, o divórcio das duas vogais, quando a gente fez a separação silábica. E o I, para não ficar sozinho, adotou um passarinho que fica ali na cabeça dele. Por isso, está correta essa justificativa. Aqui, atividades. A 7. Naquela época, ele não pôde fazer nada. Mas hoje, mais maduro do que antes, ele pode. Então, naquela época, quando eu falo naquela época, eu estou falando de passado. Hoje, eu estou falando de presente. Então, o meu pô aqui está indicando este tempo aqui. E o pode está indicando este tempo. Aí a afirmação vem da seguinte forma. A palavra pôde, pretérito. Lembra que lá no verbo que a gente falou que pretérito, lá na aulinha de verbo, pretérito é igual a passado? A gente fala muito passado, mas as provinhas gostam de usar o termo pretérito, tá? Então a palavra pôde é pretérito de poder, sim. Leva acento para se diferenciar de pode, que é também o verbo poder no presente. Certíssimo! Aí aqui, olha outra pegadinha. As palavras sofá e pá são acentuadas pela mesma regra gramatical. Por que não? Bora lá. Sofá. 2 sílabas, uma palavra, a última é acentuada. E é terminada em A, oxítona. Aqui em pá, eu tenho o A acentuado porque é regrinha, certo? Mas é porque ele é um monossílabo terminado em A. Aqui é uma oxítona terminada em A. É quase igual, mas não é igual, tá? Então, eu não posso dizer que é a mesma, porque é quase. E quase não é igual, tá? Então, muito cuidado com essas pegadinhas. Aqui tá errado também. Foi uma tentativa de tirar a sua questão, de tirar o seu ponto na prova. Você não vai deixar isso acontecer, tá bom? E eu vou ajudar vocês. Nas próximas aulas, vamos trabalhar as questões relacionadas a tudo que a gente viu até agora, tá? Das provas anteriores, de provas parecidas, questões baseadas nas provas, tá? É isso, galera. Uma boa semana.